Boa noite. Todas as quintas, às 23 horas em ponto, nós vamos estar aqui fazendo o nosso Evangelho no Lar. Eu convido você a participar conosco e estar acompanhando aí na sua casa, no local onde você esteja, também esse Evangelho. A gente usa um livro de página, onde a gente lê uma página, depois a gente faz uma prece e lê um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, e a gente deixa sempre um copo com água pedindo aos espíritos superiores que fluidifique essa água para que a gente possa absorver o máximo possível do benefício de estarmos nesse momento em oração. Então nós vamos dar início ao nosso culto. É o segundo culto que eu estou realizando às quintas-feiras, às 11 horas da noite. E agora eu vou passar a transmitir pela internet porque eu vi uma pessoa que agora é muito querida nossa, a Ana Paula. Ela faz isso com a família, com o marido, com os filhos. Eu fiquei tão empolgado que eu resolvi começar a fazer também. Então nós vamos ler uma página do livro. Eu espero que ela seja bastante instrutiva para o momento que eu estou vivendo agora e que ela seja útil a você também aí onde você esteja. Do livro Pão Nosso, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, a página é Lógica da Providência. Depois que foste iluminados, suportardes grandes combates de aflição. Paulo, Hebreus, capítulo 10, versículo 32. Os cultivadores da fé sincera costumam ser indicados no mundo à conta de grandes sofredores. Há mesmo quem afirme afastar-se deliberadamente dos círculos religiosos, temendo o contágio de padecimentos espirituais. Os ímpios, os ignorantes e os fúteis exibem-se espetacularmente na vida comum por meio de traços bizarros da fantasia exterior. Todavia, quando se abeiram das verdades celestes, antes de adquirirem acesso às alegrias permanentes da espiritualidade superior, atravessam um grande túnel de tristeza, abatimento e taciturnidade. O fenômeno, entretanto, é natural, porquanto haverá sempre ponderação após a loucura e remorso depois do desregramento. O problema, contudo, abrange mais vasto círculo de esclarecimentos. A misericórdia que se manifesta na justiça de Deus transcende a compreensão dos homens. O Pai confere ao filho ignorante e transviados o direito a experiências mais fortes somente depois de serem iluminados. Só após aprenderem a ver com o Espírito Eterno é que a vida lhes oferece valores diferentes. Nasce-lhe-á no coração, daí em diante, a força indispensável ao triunfo no grande combate das aflições. As frívolas e oportunistas, não obstante as aparências, são habitualmente almas frágeis, quais galhos secos que se quebram ao primeiro golpe de ventania. Os espíritos nobres que suportam as tormentas do caminho terrestre sabem disso. Só a luz espiritual garante o êxito nas provocações. Ninguém concede a responsabilidade de um barco cheio de preocupações e perigos a simples crianças. Amigo e companheiro Jesus, amigos espíritos trabalhadores do bem, companheiros que nos assistem e nos amparam na nossa atual existência. A página de hoje nos faz refletir que só aqueles que estão preparados é que conseguem suportar verdadeiramente as dificuldades da vida sem desmorecer, sem
desfalecer e sem causar-lhes mais mal do que bem. Não nos encontramos nessa condição, Senhor. Ainda estamos nos primeiros passos da caminhada para o bem. Ainda estamos longe de compreender o Teu amor por nós, de compreender a verdade da vida. Muito tivemos oportunidade de estudar e de ler, Senhor, mas não conseguimos alcançar a Tua mensagem de amor em plenitude em nossos atos. Gratidão, Senhor, pela oportunidade que o Senhor tem me dado de aprender, de desejar e de me modificar cada vez mais com o auxílio dos amigos materiais e, com certeza, com o auxílio dos amigos espirituais. Fique comigo essa noite, Senhor, me ilumine para que eu compreenda as lições do Teu Evangelho e, mais do que compreendê-las, Senhor, que elas entrem no meu coração e que eu possa colocá-las em prática no meu dia a dia. Gratidão por tudo que o Senhor tem feito por mim, hoje, agora e para todo sempre, não deixando de amparar, Senhor, a minha esposa e meus filhos, onde quer que eles se encontrem e na condição que estejam no momento. Ampare-nos a todos nós, porque somos filhos de Deus e, como estes, precisamos do Seu amparo de Pai para realizar a nossa missão aqui na Terra. Obrigado por tudo, gratidão, fique conosco, hoje, agora e sempre. Feita a leitura da página e a leitura do Evangelho, a gente, a prece, na verdade, feita a leitura da página e a prece, a gente vai ler um trecho do Evangelho. Há duas formas de se fazer. Uma é ler na sequência, pegar a primeira página e ler, e assim ir aprendendo as lições do Evangelho até o final, ou você pode simplesmente abrir aleatoriamente e buscar naquela noite algum ensinamento. Eu vou optar na noite de hoje de abrir aleatoriamente, mas pretendo mais para frente começar da primeiro item do Evangelho e seguir adiante. Nós abrimos no capítulo 11. O capítulo 11 ele trata... o livro está tão novinho, está até difícil de mexer as páginas aqui. Ele trata sobre a instrução dos espíritos, a lei de amor. E aí ele fala, caridade para com os criminosos. Criminosos somos todos nós que não cumprimos a lei de Deus em plenitude. A verdadeira caridade é um dos mais sublimes ensinamentos que Deus deu ao mundo. Completa fraternidade deve existir entre os verdadeiros discípulos de sua doutrina. Deveria amar os infelizes, os criminosos, como criaturas de Deus, às quais o perdão e a misericórdia serão concedidos se se arrependerem, como também a vós, pelas faltas que cometais contra a sua lei. Considerai que sois mais repreensíveis, mais culpados do que aqueles a quem recusardes perdão e comiseração, visto que, na maioria das vezes, eles não conhecem Deus como conheceis, sendo-lhes pedido muito menos do que a vós. É comum a gente julgar as outras pessoas, não importa a condição de erro que ela se encontra. E aí, como a página sugere, falando sobre criminosos, a gente tem o hábito de dizer, né, bandido bom é bandido morto, e que ele deveria ser punido de uma maneira radical. Mas e quantos de nós que vivemos dentro de casa e fazemos das nossas esposas, dos nossos filhos, dos nossos maridos, dos nossos pais, das nossas mães, verdadeiros escravos de nossos caprichos? Quantos de nós somos chefes em departamentos e agimos criminosamente com aqueles que estão abaixo de nós? A gente pode não ter coragem de ir para a rua com uma arma de fogo, provocar um assalto, fazer algo dessa natureza, mas muitos dos nossos atos são dignos de clemência perante a Deus.
E como ele ressalta na página de hoje, nós que conhecemos o Evangelho de Jesus, mais seremos cobrados do que esses outros irmãos nossos em humanidade que não têm essa oportunidade de ter ouvido a palavra de Jesus ou que, ao ouvi-la, interpretam de maneira equivocada, tendo uma visão do que acontece no mundo. A gente costuma falar dos pastores evangélicos que extorquem os seus fiéis pedindo dinheiro. A gente ouve notícias de padres que cometem crimes. Agora a Rede Globo está trazendo uma informação de uma pessoa que se dizia médium, curadora, que fazia cirurgia e que provocou assédio sexual. Parece que está envolvido com crime, tinha dinheiro em grande quantidade. E aí, se uma pessoa que já não tem vínculo com o Evangelho vê essas notícias do mundo, ela muito provavelmente vai tender a acreditar de que esse é o ensinamento do Mestre Jesus e vai se afastar de qualquer relação íntima com essa doutrina. Mas, na verdade, as pessoas precisam ter uma visão de que o Cristo é puro. A mensagem do Cristo é pura, que Deus é amor sobre todos os aspectos e sobre todas as circunstâncias, e que os erros que acontecem são dos homens. É isso que precisa ficar claro para todas as pessoas que se aproximam da religião. Se você chega numa religião, não importa qual seja, e você espera encontrar lá somente anjos, você está equivocado, porque, segundo o ditado popular, é no hospital que se encontra o doente. Se aquelas pessoas estão na religião antes de você, é porque elas são tão doentes quanto você que está indo buscar. Então não espere delas algo maior. Espere do Cristo. Ele sempre sim será a figura que vai te amparar, que vai te socorrer, que vai te promover. Não julgueis, não julgueis absolutamente, nem meus caros amigos, porque o juízo que proferirdes vós será aplicado com mais severidade ainda, e precisais de indulgência para os pecados que incorrereis a todo instante. Essa semana minha prima fez uma postagem no Facebook descrevendo uma figura doentia. Eu fiz o meu comentário tentando mostrar a ela de que deveria ter comiseração com aquela figura, e acho que fui mal interpretado pela resposta que ela me deu, mas é um ponto de reflexão. Não julgais para não ser julgados, e à medida que você julgar o outro, você também será julgado. Essa é a sentença que foi nos alertada para o nosso comportamento. A verdadeira caridade não consiste apenas na esmola que dais, nem mesmo nas palavras de consolação que lhes acrescentais. Não é apenas isso o que Deus exige de vós. A caridade sublime ensinada por Jesus também consiste na benevolência de que useis sempre e em todas as coisas para com o vosso próximo. Podeis ainda exercitar essa virtude sublime com relação a seres que não necessitam de vossa esmola, mas que algumas palavras de amor e consolo e de encorajamento conduzirão ao Senhor. A gente fica muito preso a dar, né? A gente acredita que só está fazendo bem quando a gente está dando alguma coisa material para alguém. Eu ajudei durante alguns anos no Lar Anália Franco, no Rio de Janeiro, e as pessoas chegavam lá com as coisas quebradas, tudo que não prestava, era coisa para jogar no lixo, e elas iam lá com o coração cheio, dizendo que estavam doando alguma coisa para casa. E muitas das vezes o que as pessoas estão realmente precisando é de alguma palavra de amor, de consolo e de encorajamento. Quando uma pessoa chega para você, mesmo uma criança, e fala: mãe, pai, olha,
eu vou ser piloto, e você fala para ele, olha, vai ser piloto nada, tu é um abestado, você não é inteligente, você não consegue, você está matando ali o sonho de uma pessoa. Quando uma pessoa adulta chega para você e fala, poxa, estou pensando em voltar a estudar, mas é tão difícil, e você fala para ela, olha, deixa de ser besta, rapaz, estudar para quê? Já está velho, já constituiu família, já está empregado, para que você vai estudar? Você está matando o sonho de uma pessoa. Cuidado com aquilo que sai da sua boca, cuidado com aquilo que você diz para as outras pessoas, porque você pode sim estar magoando alguém e você não tem pleno conhecimento disso. Eu sou uma pessoa que uso muito a lógica, uso muito a razão. Para mim, 1 mais 1 sempre tem que dar 2, não vai ser 1,5 nem 2,5. E tudo que chegava para mim, eu usava a lógica como primeira peneira e respondia para a pessoa de uma maneira que a lógica diz para responder. E, na verdade, eu estava sendo grosseiro, eu estava sendo egoísta, eu estava sendo ignorante, eu estava sendo qualquer coisa, menos caridoso com aquela pessoa. Eu não estava tendo empatia por aquilo que ela estava me trazendo. Eu estava sendo racional. 1 mais 1 dá 2, é aquilo, vamos por ali, ponto final, acabou. Mas eu não conseguia ter a percepção do que aquela pessoa estava sentindo. Os tempos estão próximos, repito, em que a grande fraternidade reinará neste globo, em que os homens obedecerão à lei do Cristo, única lei que será freio e esperança e conduzirá as almas às moradas bem-aventuradas. Amai-vos, pois, como os filhos de um mesmo Pai. Não importa a cor, não importa sexo, não importa a idade. Não estabeleçais diferenças entre outros infelizes, porque Deus quer que todos sejam iguais. Não desprezai a ninguém. Não é porque o cara está vestido bem, vestido ruim, porque ele fala bem ou fala ignorante, que você deve desprezar essa pessoa. Deus permite que haja grandes criminosos entre vós, a fim de que vos sirvam de ensinamento. Em breve, quando os homens estiverem submetidos às verdadeiras leis de Deus, já não haverá necessidade desses ensinamentos. Todos os espíritos impuros e revoltados serão banidos para outros mundos inferiores, de acordo com as suas inclinações. Não sei se você sabe ou não, mas nós que vivemos no planeta Terra já recebemos aqui seres de outros mundos que vieram para cá para nos ensinar, para nos mostrar o desenvolvimento intelectual, porque eles não tinham desenvolvimento moral e eles vieram para cá para tentar melhorar o seu lado moral. E assim vai acontecer conosco, com muitos dos habitantes do nosso planeta, que estão sendo removidos do planeta Terra, levados para outros mundos compatíveis com o desenvolvimento moral que eles têm ainda no dia de hoje. Deveis àqueles de quem falo o socorro das vossas preces. Deveis àqueles de quem falo o socorro da vossa prece. Ou seja, nós devemos orar por essas pessoas desfavorecidas moralmente. É a verdadeira caridade. Nunca digais de um criminoso, é um miserável, deve-se expulsar a terra de sua presença, a morte que lhe inflige é muito branda para um ser de tal espécie. Não é assim que deveis falar. Observai o vosso modelo, Jesus. Que diria ele, se visse esse infeliz junto de si? Lamentá-lo-ia, considerá-lo-ia como um doente, bem digno de piedade? Estender-lhe-ia a mão. Na verdade, não podeis fazer o mesmo, mas, pelo menos, podeis orar por ele, assistir o seu espírito durante os breves instantes que ainda lhe restam
passar na terra. O arrependimento pode tocar seu coração, se orardes com fé. É tanto vosso propósito quanto o melhor dos homens. Sua alma transviada e revoltada foi criada como a vossa, para se aperfeiçoar. Ajudai-o, pois, a sair do lamaçal e orai por ele. Elizabeth de França, Le Havre, 1862. Então fica a lição do nosso evangelho de hoje, que a gente possa orar por todos, não só por aqueles que são criminosos, mas por todos os outros que passam pela nossa vida e que deixam algum rastro em nós. Mesmo aqueles que a gente não se recorde, né? Convivemos com muitas pessoas na infância, não lembramos de todos eles, mas oramos, e na oração pedimos que todos aqueles que passem pela nossa vida, que passaram e que venham a passar, possam ser iluminados no amor de Jesus. Gratidão pelo nosso estudo da noite de hoje. Agora a gente vai vibrar, vamos gerar vibração positiva para todos os irmãos e humanidades que se encontram presos à loucura, como citado no Evangelho da noite de hoje. Vamos vibrar pelo nosso São Paulo, por essas 35 mil pessoas que já desencarnaram em nosso país e por tantas outras almas que desencarnaram coletivamente em todos os países do mundo. Vamos vibrar de forma positiva pelo nosso planeta, para que ele possa atravessar essa fase da melhor maneira possível. Vamos vibrar pelo nosso universo, para que todos nós que habitamos nele possamos encontrar o caminho de luz de maneira mais rápida. Vamos vibrar pelos nossos familiares e amigos, pelos nossos colegas de trabalho, pelas pessoas que se encontram nos hospitais, por todos aqueles que de alguma maneira e de alguma forma nesse momento estejam pensando num ato de loucura de tirar a sua própria vida. Vamos vibrar pelos nossos familiares, amigos e também por aqueles que são os nossos desafetos, se ainda teremos algum nesse sentido. E aí vamos elevar o nosso pensamento a Deus e fazer nossa prece de encerramento. Amigo e companheiro Jesus, amigos espíritos trabalhadores do bem, obrigado, Senhor, por este momento de luz, onde podemos colher as lições vivas do seu Evangelho, Jesus. Ampare-nos a nós durante a semana que iremos atravessar até o nosso próximo culto. Ampare a todos os moradores deste prédio. Ampare, Senhor, a minha esposa, minha filha e meu filho. Que todos eles possam receber essa vibração de amor aonde quer que eles estejam, seja lá o que for que estejam fazendo neste momento. Envolva, Senhor, a residência de todos nós, para que teu amor se faça presente na nossa casa, em nossos corações, em nossos atos e em nossas palavras. Gratidão por tudo que o Senhor tem feito por nós, hoje, agora e para todo sempre. E que, se o Senhor puder, por misericórdia extensiva do seu amor para conosco, fluidificar esta água que está aqui no nosso Evangelho no lar, para que ela possa receber da espiritualidade amiga todas as vibrações necessárias para o refazimento do nosso corpo e de nossa alma. Gratidão por estarmos podendo fazer esse Evangelho, gratidão pelas pessoas que nos acompanharam e que toda quinta-feira, 11 horas da noite, não importa onde eu esteja, eu vou fazer esse Evangelho e vou transmiti-lo ao vivo. Gratidão por tudo, Senhor. Muito obrigado, graças a Deus. Uma boa noite a todos e na quinta-feira, 11 horas da noite, estaremos aqui mais uma vez. Gratidão.